galera, olha eu aqui de novo! Ficaram com saudade? Sou eu, o tio Júnior, contando histórias sobre Jesus para que você também possa crer. Nós seguimos com a nossa série de estudos com o tema Todos à Mesa. Vamos aprender hoje como Jesus nos ensina a conviver com as diferenças. No início do mês, aprendemos sobre os excluídos, aqueles que são deixados de lado, que são rejeitados, esquecidos. Nos outros domingos, temos visto a forma maravilhosa como Jesus incluiu todas essas pessoas que se sentem inferiores. Os pobres, os necessitados, os órfãos, as viúvas, os separados, sem teto, sem emprego, sem pátria e todos os outros sem nada. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versos 23 a 25, nós podemos ler: Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos. E ele curou. Grandes multidões o seguiam, vindo da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Sabe, em todas as oportunidades, Jesus agiu com compaixão, amor e sem julgamento. Jesus sabia que doentes são pessoas vulneráveis, cheias de dores físicas e emocionais, que sentem solidão, medo, indiferença, que às vezes têm até a autoestima machucada, que dependem de outro, às vezes, até para serem cuidados e alimentados. Na carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 3, nós podemos ler: lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Sabe, a gente sempre tem a imagem de quem está na prisão, de um bandido mau, que estar preso é porque eles mereceram, que essas pessoas não devem ter a nossa amizade, que nós, às vezes, até temos que ter medo deles. A parte disso até pode ser verdade, porém, infelizmente, por conta da burocracia e de uma justiça lenta, muitos dos presos eles não têm direitos ou benefícios algum. Eles até acabam ficando, às vezes, mais tempo do que deveriam na cadeia. Eles são meio esquecidos. Eles estão em condições bem precárias, alguns sem ter muito onde dormir, sem banheiro próprio, comida ruim. A Bíblia nos lembra que nós devemos ter compaixão por essas pessoas. Devemos lembrar deles, pois eles estão sendo maltratados. A verdade é que muitos deles, eles até se arrependem dos crimes e querem ter uma vida melhor, eles querem mudar, mas acabam não tendo a chance não é dada a eles. Aqueles que estão na prisão também precisam do amor de Jesus. Jesus, ele sempre olhou para o sofrimento humano bem de perto. Ele nunca desprezou os doentes, ele curou cegos, aleijados, leprosos, dementes, libertou endemoniados. Quanto aos presos, ao invés de julgá-los, Jesus nos advertiu para que nós lembrássemos dele em nossas orações. Nos colocássemos no lugar deles, como se nós também estivéssemos encarcerados. Jesus sempre caminhou e caminha até hoje na direção daqueles que estão sofrendo, para aliviar, curar e resgatar. A história de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 24 a 34. Você também pode encontrar essa mesma história no Evangelho de Mateus, capítulo 9, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Jairo havia procurado Jesus e implorado a ele que viesse à sua casa para curar a sua filha, que estava muito adoentada. Então nós lemos essa passagem. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia.
Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente sua hemorragia parou e ela sentiu seu corpo que estava livre de todo o seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se a seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz e fique livre de todo o seu sofrimento. Jesus se alegra em curar, salvar e libertar. Na história nós vemos que ele se preocupou. Mesmo no meio da multidão que acompanhava, ele parou e olhou para aquela mulher. Por causa do sangramento dela, ela era excluída, ela era vista como inferior, era considerada como impura. Ela tinha tentado de tudo, mas nada havia dado certo. Um dia ela ouviu dizer que Jesus ia passar por sua cidade. Ela teve coragem e pensou: se eu apenas tocar num pedacinho da roupa dele, serei curada. Nossa, gente, que fé, né? Ela realmente foi curada. Jesus percebeu que alguém tinha tocado nele com fé. Ele abençoou aquela mulher e ficou feliz porque ela se aproximou dele. Jesus, ele sempre vem ao encontro da nossa dor. Ele olha para o nosso sofrimento e nos dá alívio. Nós cremos que Jesus, ele pode também trazer cura ao coração. Ele pode mudar aquele que pecou, aquele que errou, que infringiu a lei. Jesus traz libertação aos cativos. A nossa missão é propagar Jesus, levar o amor, independentemente do diagnóstico de qualquer paciente, sem julgamento do mérito da causa de quem foi condenado pela justiça humana, de quem está na cadeia. Nós somos chamados a orar por eles, a visitar, a ouvir, suprir, vestir, alimentar, o que mais a gente puder fazer por essas pessoas. Que tenhamos coragem, misericórdia e sejamos para essas pessoas vulneráveis e excluídas aquilo que Jesus espera de nós, canais do amor de Deus. Anotem aí o desafio para essa semana. Você conhece alguém que está doente? Que tal você entrar em contato com essa pessoa, ou escrever um cartão, ou enviar uma mensagem com palavras de encorajamento? E que tal se lembrar dessas pessoas em suas orações? E lembrar das pessoas que talvez estão presas, independentemente do que elas fizeram, elas não merecem ser maltratadas, elas precisam de dignidade, respeito. As pessoas, as famílias desses que estão presos também sofrem. Então, coloque os familiares e aqueles que estão presos em suas orações. Da mesma forma, você talvez pode até escrever um cartão, se você conhecer alguém, encorajando essas pessoas. Essa semana, nós temos 2 versículos para memorizar. Anotem ele aí. O primeiro está em Tiago, capítulo 5, versos 14 e 15. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que estiver cometido. O segundo versículo está em Hebreus, capítulo 13, verso 3. Lembrem-se dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Pessoal, por hoje é só.
Nos vemos numa próxima vez. E lembrem-se, há sempre um espaço para uma história. E uma história em um espaço. Crie espaço para as suas histórias. Um grande abraço para vocês todos. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Como eles dizem por aqui, Slán!